Hora de conversar com Mônica Bergamo, a coisa ficou séria, né? Alexandre de Moraes disse que pode decretar uma prisão preventiva contra Jair Bolsonaro por descumprimento de ordem judicial. A Mônica tem informações de bastidores sobre o assunto. Bom dia, Mônica. Oi, buongiorno, bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, os advogados do Jair Bolsonaro têm que responder em 24 horas pro Alexandre de Moraes. Juiz é chato, né, Megali? Imagina alguém chegar para você e falar, você tem 24 horas, Megali, para entregar essa resposta. Mas enfim, eles têm essas 24 horas, o prazo termina às 8 da noite, né? Para eles responderem ao questionamento do ministro sobre esse eventual descumprimento de decisão judicial por parte do ex-presidente, que ontem apareceu em público mostrando a sua tornozeleira eletrônica para jornalistas. Afinal, ele descumpriu ou não a ordem judicial, né, de não usar redes sociais sequer por terceiros? Então aqui vai se abrir uma polêmica grande, Megali, mais uma. Por quê? Afinal, o que o Bolsonaro está proibido de fazer? Ele pode ou não dar entrevista? A primeira decisão do ministro Alexandre de Moraes dizia que ele não poderia usar redes sociais, nem diretamente, nem por meio de terceiros. Ou seja, ele não pode postar nada, e não pode o Carlos Bolsonaro, por exemplo, ficar lá postando, dizendo, estou falando em nome do meu pai, aqui é meu pai falando, meu pai acha isso, meu pai acha aquilo. Não, não pode. Eles não podem usar redes sociais, nem diretamente, nem por meio de terceiros. Agora, ele não foi proibido na primeira decisão de dar entrevistas. Então, no entendimento dos advogados. Então, se ele fala no Congresso, e os jornalistas estão lá, os deputados estão lá, são terceiros filmando e divulgando, ele burla as regras. Por outro lado, ao fazer isso, ele já não sabe que vai ganhar as redes e as mídias. Então, os advogados vão responder que ele não burlou, porque ele não está proibido de dar entrevista, que ele pode sim dar entrevista, que o Supremo já pacificou isso, inclusive em outros episódios, como quando o Lula estava preso e, na verdade, não foi uma coisa pacífica, né? Eu entrevistei o Lula quando ele estava preso, foi uma batalha jurídica insana, né? O ministro Ricardo Lewandowski permitia a entrevista e o ministro Luiz Fux, que hoje está aí como um garantista, né, do Bolsonaro, na época não era nada garantista, censurou a entrevista. O Megali Fux, na época, ele chegou a censurar previamente. Ele falou, a entrevista não pode ser feita, e se foi feita, não pode ser publicada, o que é censura prévia que não existe no Brasil. Então, só que isso foi pacificado a partir do momento em que o ministro Dias Toffoli, posteriormente, meses depois, autorizou a entrevista, ela foi feita, então pessoas presas podem dar entrevista, né, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. A gente já viu entrevista de Fernandinho Beiramar, de Suzane Richthofen, de tudo quanto é personagem e criminoso preso. Então, essa é a jurisprudência do Supremo. Então, como que vai ficar agora? Porque o Bolsonaro, ok, não vai usar as redes, mas vai aparecer nas redes o tempo todo se ficar com essas performances. Então, como chegar num denominador comum? Então, vai ter que determinar que ele não pode dar entrevista. Mas determinar que ele não pode dar entrevista é contra a jurisprudência do Supremo. Tá entendendo a confusão, Megali? Essa é a confusão que os advogados vão enfrentar hoje e vão falar. Ele pode dar entrevista, ele pode dar entrevista. Ou ele não pode dar entrevista. É que acho que a questão não mora na entrevista, né, Mônica? Vamos pensar aqui no espírito dessas determinações do Alexandre de Moraes. Ele não pode financiar um lobista que está nos Estados Unidos, ainda que seja o filho dele, para atacar o sistema judiciário brasileiro e ficar colhendo sanções contra o Brasil, e não pode ficar dizendo publicamente para os seus milhões de apoiadores que o Brasil é um regime de exceção, que o julgamento dele é um julgamento de cartas marcadas. Pô, se eu estou sendo julgado por alguma coisa, eu, um cidadão comum, e falo isso na cara de um juiz, ele vai me mandar prender. Sim. É claro que vai. Então, o espírito é esse. Olha, você não pode ficar atacando o judiciário. Não é assim que a banda toca. Né? E no final das contas foi isso que o Bolsonaro fez ontem. Quando ele foi lá e aponta, né? Quando ele continua com esse discurso aí da ditadura, né? Enfim. Mas se ele der entrevista, vai ser esse o discurso que ele fizer. Então vai ter que proibir ele de dar entrevista. Não é tão fácil chegar não é isso. A essa solução com a qual uma medida você que demanda falando. alguma previsibilidade, né? Que demanda, enfim, um certo bom senso, o que talvez seja muito pedir para Bolsonaro. Mas desculpa, Mônica, tô te interrompendo aqui. Não, eu concordo com você, adorei o seu comentário, é isso, quer dizer, se você tiver um réu que tem um comportamento comum, jamais um réu vai ficar desafiando um juiz 24 horas do dia. Se ele faz isso, ele sim está tentando obstruir a justiça, né? Se ele faz isso, ele está tentando coagir o juiz, é fato isso.
Mas então, mas o Bolsonaro não é um réu que vai se comportar dessa forma, já mostrou. Então, qual é a solução? Proibi-lo de falar? Porque se ele falar, ele vai falar isso. Não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil, Megali, qualquer réu. Sugere, vamos lá, o que você sugere? Você tem um cara que se fala. Se você fala, você não pode falar, eu acho que é uma coisa um tanto quanto autoritária, né? Você não pode falar, mas se o cara for falar, ele vai falar isso. No caso do Lula, o Lula já estava preso, condenado dentro do cárcere, não tinha como coagir juiz. Ele protestava contra a prisão dele, mas não teve coação no processo, não teve coação do juiz, porque ele já estava inclusive preso, né? Mas no caso do Bolsonaro, que não está preso, que está solto, que está cumprindo medidas cautelares e que não está proibido de dar entrevista, se ele abrir a boca vai ser para falar mal do juiz. Aí você vai configurar coação ao juiz. Olha, não é fácil quando se trata de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, porque também você não pode ter coação ao juiz, você não pode ficar desqualificando o juiz, você não pode ficar obstruindo a investigação, você não pode ficar atrapalhando o processo o tempo inteirinho. Então, é esse equilíbrio que vai ter que ser buscado. Mas os advogados, obviamente, que vão falar pelo Bolsonaro, vão falar, não, ele não estava proibido de dar entrevista, portanto ele falou e ele não descumpriu nada. Então, quer dizer, até o Alexandre de Moraes fez um novo despacho, né, para dizer o que ele pode, o que ele não pode, mas eu acho que isso vai ter que ser aí objeto de uma decisão formal mesmo, e vamos ver se ele prende ou não o Bolsonaro. Eu não sei se ele prende, né, o Megali, vamos ver, porque eu acho que se o Bolsonaro se comprometesse a ter um mínimo de recato em relação ao Supremo, as coisas estariam resolvidas, mas não é o caso, né? Pode dar entrevista, mas não pode ficar xingando o juiz o tempo todo. Não, ninguém pode. Ninguém. Para quem tá falando ninguém. Aqui, não, mas é liberdade de expressão. Cara, vocês conseguem imaginar alguém defendendo que é liberdade de expressão, você ficar o tempo todo intimidando e atacando o juiz da sua causa? Publicamente. Sim. Imagina eu tô sendo julgado por uma coisa que não tem nada a ver com a profissão aqui, Sheila. Eu tô sendo julgado porque, sei lá, não tô pagando pensão alimentícia. Alguma coisa assim, me separei, a família, não tô pagando pensão. Mas continuo apresentando noticiário aqui. E aí, vez por outra, eu uso o microfone aqui pra chamar de vagabundo, de safado, de ditador, o cara que tá conduzindo o meu caso. Pelo amor de Deus, é claro que eu vou ser preso. Hora. É claro que eu vou ser preso, eu vou sair daqui direto pra cadeia. Isso é uma coisa que não se faz, não faz parte do escopo que a gente entende como liberdade de expressão. E outra, eu fico chateado porque o ex-presidente teve a oportunidade de falar isso na cara do juiz. Ele teve oportunidade, ele esteve frente a frente com o Alexandre e acoelhou-se. Vai lá, quer ser meu vice? Meu vice, eu vou, engraçadão. Ele teve a oportunidade de dizer isso. Olha, finalmente estamos frente a frente e agora você vai ouvir aquilo que tem que ouvir. Mas não. Ele fala quando tá lá no palanque, quando tá dando entrevista, enfim. Aí fica fácil, né? Sim. Enfim, parece que vai ser uma quarta-feira movimentada. Eu acho que vai ser uma quarta-feira. Olha, você já migorou a sexta passada. Você, por favor. Migorou. Se bem que a quarta-feira tudo bem. Quarta-feira é dia de gorar mesmo. A gente tá torcendo pra notícia. É isso aí. Quarta-feira não, hoje é terça. Hoje é terça. É amanhã que acaba o prazo, horas, né? Quando é que começou? Começou ontem. Não, é hoje que acaba o prazo. Acaba hoje. Hoje à noite. Hoje, 8 horas da noite. Ontem ele determinou em 24 horas. E os advogados já estão escrevendo, eles têm 24 horas e vão apresentar esse argumento, tá, Megali? Ele não estava proibido de dar entrevistas, portanto, ele falou porque ele não está proibido. É isso. E aí os advogados agora. Redação mais difícil da minha vida, né? Enem... O André escreve aqui que absurdo defender censura por causa... Que censura, André de Deus, cara? Claro que pode falar mal de juiz, para isso existe a lei. Se levantar calúnia ou difamação, vai responder por isso. Exatamente. É isso. Exatamente, ele está caluniando o tribunal e o ministro. E para isso existe a lei. E a lei prevê a decretação de uma prisão preventiva. Não tem nada de censura nisso. As pessoas precisam reaprender o conceito de censura. Não tem nada de censura nisso. Mas enfim, aguardemos os próximos acontecimentos e Mônica Bergamo volta a qualquer momento ou amanhã, com notícias sempre exclusivas. Boa terça, Mônica. Até. 8h11 em um minutinho. Felipe Quilho.